Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live aqui no Bate-Papo com os Bentivis. E nessa primeira transmissão, nós vamos tratar de questões relativas ao incentivo à leitura em tempos de pandemia. Esse é um tema muito simbólico para a Associação Sociocultural Os Bentivis, tanto pelo fato de, no dia 18 de abril, ter sido comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, quanto pelo fato de o incentivo à leitura ter sido uma das primeiras atividades a serem praticadas pela Associação Sociocultural Os Bentivis. Antes da gente começar, eu queria avisar para todos que estão nos assistindo. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da Associação Sociocultural Os Bentivis. E a todos que se sentirem à vontade de participar, podem enviar perguntas pelo chat, pelo comentário. E gostaria de pedir também a todos que curtam, compartilhem, divulguem a live com os amigos e que se inscrevam no canal dos Bentivis no YouTube e ativem o sininho sempre para receberem notificações de tudo que acontecer no canal. E sigam os Bentivis também pelas redes sociais, pelo @osbentivis. Gostaria de lembrar também que essa iniciativa do Bate-Papo com os Bentivis, ela conta com o apoio da Secretaria de Estado e Cultura do Governo de Minas Gerais e da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal por meio da Lei Aldir Blanc. Nessa nossa primeira live especial, a nossa convidada será Bárbara Bija. A Bárbara, para aqueles que não conhecem, ela é natural de Ubá, Minas Gerais. Ela é artista visual com formação em artes gráficas pela Escola de Belas Artes da UFMG e mestra em artes também pela UFMG. A Bárbara, ela é escritora e lançou seu primeiro livro, Ela Vai Nascer Livre, pela editora Urutau em 2020. E o segundo livro, Itatiaia Gerais, que foi lançado em 2021, foi uma obra autônoma incentivada pela Lei Aldir Blanc. Atualmente a Bárbara vive em Itatiaia e escreve, desenha, produz vídeos e ministra aulas fora do ambiente formal de educação para crianças da comunidade e desenvolve atividades artísticas com elas também. Então agora, sem mais delongas, vou chamar a nossa convidada. Olá, Bárbara, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, na nossa Bom primeiríssima dia. live. Bom dia. Para começar, Bárbara, eu queria entender um pouco mais sobre o projeto Itatiaia Gerais, que foi o livro que você lançou agora esse ano. Queria entender como que surgiu a ideia de escrever esse livro e como que foi desenvolver esse projeto com o apoio da comunidade de Itatiaia. Tá bom. Obrigada pela oportunidade, agradeço a associação por estar aqui falando da leitura e falando desses trabalhos que são importantes para mim. Então, esse livro surgiu, na verdade, em abril do ano passado, quando eu comecei a dar aulas de artes aqui. Eu chamei primeiro as crianças para um projeto de aulas de artes gratuitas que seriam realizadas a princípio na minha casa. Mas então veio a pandemia e a gente teve que repensar esse formato, né? Não podia ser presencial, mas também não podia ser remoto digital, né? Porque algumas crianças aqui não contam com a estrutura para isso. Então, eu tive a ideia de criar um modelo que eu chamei depois de aulas de artes por correspondência. Eu passava uma semana, assim, uma vez por semana na casa delas. Então, eu entregava de porta em porta uma proposta artística dentro de uma pastinha e materiais para sua execução. Esses materiais eram do meu acervo pessoal, que eu dividia com elas. Então, na semana seguinte, eu passava recolhendo os trabalhos e entregando novos materiais e novas propostas. Eu acreditava que não ia durar muito tempo nesse modelo, porque faltava incentivo, né? Faltava a presença física ali, mas me surpreendi muito, as crianças aderiram demais e esse projeto foi só crescendo. Então, em julho, quando eu fui aprovada para um edital do BDMG Cultural, eu tive a ideia de dar continuidade a esse trabalho com as crianças, mas também chamar a comunidade para contar histórias. Eu sempre fui muito apaixonada por histórias, então eu já tinha ouvido algumas histórias aqui que eu achava muito fantásticas,
E tinha esse desejo enorme de conhecer mais as histórias. Então, eu distribuí também cartinhas de porta em porta para todos os moradores, convidando a contação de história. E aqueles que topassem, eu agendava, então eu levava um microfone, um gravador, colocava perto da pessoa, eu ficava distante, às vezes até na rua mesmo, e ali a gente batia um papo e elas me contavam histórias, né? E aí o trabalho com as crianças continuou. Da mesma forma, semanalmente eu passava na casa delas, mas dessa vez eu levava sempre um fragmento de história, ou uma história completa, ou um cenário, um personagem. Por exemplo, se a tia China tinha me falado sobre a mula sem cabeça, naquela semana eu levava esse personagem para as crianças. E aí eu deixava bem livre para elas ilustrassem a história como elas imaginavam. Então, as crianças também criavam suas próprias histórias, né? Elas também davam continuidade a essa oralidade. E aí, nesse projeto, a gente também conseguiu uma bolsa para comprar materiais para as crianças. Então, todas ganharam suas tintas, seus pincéis, seus lápis, suas canetinhas, papéis, etc. Então, foi uma produção continuada quase que ao longo de um ano de ilustrações e de captação de histórias também. Então, eu ouvia as histórias, chegava em casa, registrava do jeito que elas tinham sido contadas. Eu prestava muita atenção assim às frases, à sintaxe, as palavras mais usadas, as cantigas, a entonação, para tentar reproduzir isso na escrita. Então, quando eu criei o narrador é um personagem onisciente, como se ele tivesse participado de todas as histórias, né? Experienciado tudo aquilo. E eu comecei a ligar uma história na outra. Não só as histórias que as pessoas, os contadores me contavam, mas as histórias também que as crianças estavam criando, né? Eu criei um grande mural para linkar uma história na outra, então um personagem que lembrava o outro, um cenário que parecia com o outro, então fui criando esse enredo. Mas o livro, ele também é uma espécie de jogo, porque o leitor, ele chega como se fosse no mapa de Itatiaia e ele começa a escolher os seus próprios percursos. Então, a gente tem o percurso do ouro, da esmeralda, tem os desvios, o desvio do cascalho, o desvio do topázio, e aí ele tem essa sensação de que ele está realmente caminhando por Itatiaia, e ele escolhe realmente, por exemplo, se ele entra na igreja, ele tem a possibilidade de escolher um caminho que vai saber da história de Esmeralda e Isabeleza, ou outro caminho que vai saber da história de Santo Antônio Vivo. E aí cada leitura é uma leitura diferente. E a ideia é que a oralidade, que o nosso patrimônio imaterial, ele continue vivo, que ele continue se movimentando, né? Então, o livro é totalmente ilustrado pelas crianças. Nós conseguimos distribuir esse livro pela Lei Aldir Blanc, teve lançamento na biblioteca, distribuímos para a comunidade e agora nós estamos repassando os excedentes para os comércios locais, para que eles também tenham algum lucro e a outra parte do lucro vai ser inteiramente voltada para as crianças e para dar continuidade a esse projeto também. Sim, muito, muito bacana. Eu, como morador de Itatiaia, conhecia a maioria das histórias que estão sendo contadas ali no livro, só que eu conhecia elas de uma forma fragmentada. E eu achei bastante interessante a forma como você criou esse enredo para engajar mais a atenção do leitor, né, na história que estava sendo contada. Outra coisa Sim. bastante interessante também é a forma como você ajudou a preservar, né, um patrimônio da comunidade Itatiaia, que até então era guardado pela oralidade, que era passado de pai para filho e assim por diante, e você ajudou a preservar isso, trazendo para as crianças, para a nova geração de Itatiaia, de uma maneira divertida e artística. Sim. Que é uma forma assim, bastante expressiva de incentivo à cultura, à leitura também, né? Essa forma artística. Isso. Mas eu sei que outra forma que você também ajuda a incentivar a leitura conta com o apoio da Associação Sociocultural Os Bem-Te-Vis. Porque você, depois do lançamento desse livro, você
fortaleceu a sua relação com os bem-te-vis e se tornou colaboradora numa oficina de incentivo à leitura. Eu queria entender, Bárbara, um pouco mais sobre esse projeto que você vai desenvolver com os bem-te-vis e quais as expectativas, quais os desafios de desenvolver um projeto como esse no cenário que a gente está vivendo de pandemia mundial, e queria que você me contasse um pouco sobre isso. Tá bom. Então, foi uma delícia quando eu fui convidada para dar essa oficina, porque é algo que eu acredito muito, né? Eu acho que a leitura, assim como a escrita, ela é uma atividade criadora. A gente cria também quando a gente lê. E é fundamental em tempos de pandemia, de isolamento, a gente poder viajar através dos livros, a gente poder criar a nossa história também. Então, eu acho que isso tem uma força muito grande, sabe? Eu sempre gostei muito de livros. Eu tenho uma história com todas as bibliotecas das cidades onde eu morei. Desde pequena, eu sou muito frequentadora de bibliotecas. O meu mestrado também foi totalmente dedicado às bibliotecas do mundo. Então, eu tenho muito desejo de que as crianças e os adultos, porque me surpreendeu muito que muitos adultos também se inscreveram nessa oficina, eu tenho muito desejo que a gente encontre na biblioteca um lugar de um espaço de criação e um espaço para a gente viajar, para a gente, como fala, ir além das nossas próprias fronteiras. Então, é isso que eu espero desse projeto. A gente sempre vai, com as crianças, eu sempre vou contar uma história e depois a gente vai trabalhar com atividades artísticas a partir daquela história, e também algumas técnicas de teatro, de relaxamento. E com adultos, a gente está fazendo um trabalho um pouco mais terapêutico. Então, vai ter também trabalhos artísticos, mas com esse objetivo também terapêutico. Sim, sim. E essa parceria com os bem-te-vis, você vê como uma parceria promissora, com um projeto, você espera que o projeto tenha bastante adesão? Como que está sendo assim, essa expectativa? Sim, eu espero muita adesão, eu espero que essa relação cresça cada vez mais. Eu vou estar sempre na biblioteca, a associação queira ou não queira, então eu vou estar sempre junto e eu espero, acho que assim, eu tenho muita vontade de trabalhar, muita energia, então eu quero que isso cresça muito, né? Também acho que a gente pode desenvolver, atingir, né, as pessoas até que não sabem ler, a gente pode buscar e trazer para dentro da biblioteca também. É uma intenção que eu tenho. Com certeza, que também é uma forma de incentivo à leitura, né? Sim, com certeza. Uma outra iniciativa muito bacana que a Associação Sociocultural Bem-te-vis vem desenvolvendo em relação ao incentivo à leitura é o fato de as pessoas estarem podendo usar as redes sociais dos bem-te-vis para pedir livros que eles veem no Dica de Leitura ou perguntar se tem algum livro lá na biblioteca. E a biblioteca recebe esses pedidos com muito carinho, com muita atenção. E se o livro se encontrar disponível, as colaboradoras da biblioteca levam o livro até a pessoa por causa de toda essa questão da pandemia, da onda roxa que a gente está passando no nosso estado, que é também uma forma que vem para somar com todas as atividades que a Bárbara já vem desenvolvendo. Isso é um luxo, né? Sim, é um privilégio que a nossa comunidade está tendo aqui, de ter você, de ter a associação trabalhando no sentido de incentivar a leitura aqui, que uma coisa tão importante, né? Sim, A leitura para a gente, para a criação, para a imaginação, a leitura realmente liberta. sim, é isso. Gente, a nossa live
vai ser curtinha, a gente já está finalizando. Bárbara, você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente? Olha, eu vou deixar uma mensagem do Ailton Krenak, na verdade, que é uma frase que já está bem conhecida por aí, mas que eu acho que é muito verdadeira nesse momento que a gente está vivendo agora, que é: enquanto a humanidade puder contar uma boa história, a gente vai adiando o fim do mundo. E isso me lembra também a Sherazade, em Mil e Uma Noites, que ela contava sempre uma história pro rei, né? E enquanto ela deixava um pedacinho da história para contar no dia seguinte, ela permanecia viva, né? Então eu acho que é isso, a gente resgatar, a gente valorizar as nossas histórias e a gente continuar criando as nossas histórias, a gente ter consciência delas e também tomar cuidado com elas, mas também a gente continuar produzindo nossas histórias, né? E enquanto a gente fizer isso, a gente vai adiando esse fim do mundo aí. Com certeza. Bárbara, então eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui na nossa primeira live. Queria agradecer também a presença de todos que assistiram até o final. Gostaria de pedir novamente, pessoal, que a todos que estão assistindo, que curtam, compartilhem, divulguem todo o conteúdo produzido pela Associação Sociocultural dos Bem-Te-Vis, porque a gente faz isso com muito carinho e dedicação. Queria pedir que vocês se inscrevam no canal dos Bem-Te-Vis no YouTube, ative o sininho para receber notificação sempre que sair algum conteúdo novo, sigam os Bem-Te-Vis nas redes sociais, Facebook e Instagram, pelo @osbem-te-vis. Queria reforçar que essa iniciativa do Bate-Papo Os Bem-Te-Vis, ela só é possível com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Minas Gerais, com a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal por meio da Lei Aldir Blanc. Queria pedir também a todos que cuidem muito da saúde de vocês, pessoal. Usem máscara, façam todo o possível para sair de casa só quando realmente for necessário, porque a situação realmente não está fácil e a gente tem que sair dessa o mais rápido possível. Então tomem todos os cuidados que a situação exige da gente. Cuide de você, cuide das pessoas ao seu redor. E muitíssimo obrigado a todos que estiveram até o momento aqui com a gente. Agradecer demais a presença de todos e até a próxima live. Tchau, tchau.